Ontem toda a grande mídia divulgou uma excelente notícia. Incrível, um alívio para todos nós. Israel prepara a sua vacina para os testes em humanos. É realmente um grande alívio, nós vamos falar a respeito disso e de muitas outras coisas que estão acontecendo neste meio tempo. Tá? Ontem eu fiz um vídeo aqui dizendo que o argumento do Caio Coppola era inválido. E é inválido, além de ter sido infeliz. Só ontem nos Estados Unidos se foram 1.400 pessoas para se comparar com um engasgadinho. E aí as pessoas vêm aqui dizer o seguinte: não, mas o Caio está falando do número de 1 milhão de jovens de 1 a 60 anos de idade. Você não entendeu isso? Não, meu amigo, não interessa esta fantasia, interessa o número absoluto. Ou seja, de 1 milhão de casos testados, nós temos lá 50 mil mortes. Porque você não consegue dissociar do número absoluto, 1 milhão de jovens, a porcentagem de pessoas acima de 60 anos que também serão infectadas por contato social. Não é assim que funciona. Esse dado é completamente viciado, fantasioso e não existe na realidade. O isolamento absoluto somente do grupo de risco também é uma fantasia que foi abandonada, inclusive, por Boris Johnson e o Reino Unido. Você acha que Boris Johnson é um centrista? É um doriano? É um comunista? Você acha que ele não está aconselhado pelos melhores especialistas do mundo? Pelos melhores estudos do mundo? Não confie em mim não, cara. Não confie naquilo que eu estou dizendo. Mas observe as evidências. Donald Trump, o bicho é comunista, o bicho é esquerdista e tudo mais. Meu irmão, por favor, coloque a mão na sua consciência nesta hora. Tá? Não queira só acreditar em uma pessoa só porque ela corrobora com aquilo que você pensava a priori. Que é o que a direita gengivuda gosta de fazer. E é o seguinte, se existe subtestagem, ou seja, o número de testes é muito menor do que o número de pessoas que realmente tem, o número de mortes absoluto não contabilizadas, este número também é muito, mas muito maior. Você realmente acredita que na China foram só 3 mil mortes? Você realmente acredita que não tem mortos lá na Venezuela? O bagulho tá de boa lá? Você acredita que no Irã os números que eles passam para nós são a verdade, são a realidade? Na Rússia, você acha o quê? Que tem 30 casos lá, tá de boa? O Vladimir Putin mandou fechar as fronteiras e tudo mais, só uma precauçãozinha aqui, mais ou menos. O número oficial é de 50 mil pessoas. O número real pode ser maior de 200 mil, já, agora, em 3 meses. Então, por favor, cara, coloque a mão na consciência. Eu não estou falando nenhum negócio absurdo, não. Só que as pessoas estão cegas por uma idolatria, as pessoas estão cegas por querer acreditar em algo. Não acredite. Observe só a realidade. A realidade é essa, cara. O Reino Unido tentou fazer o isolamento só do grupo de risco e levar a vida de boa. Olha só o que aconteceu. Porque nenhum país consegue ver isto, cara. 1.400 pessoas, como foi ontem nos Estados Unidos, todos os dias indo embora. Se o sistema de saúde entra em colapso também a economia. Isso, você precisa compreender uma coisa como essas, cara. Você acha que o Donald Trump também não está preocupado com a economia do país? Que Boris Johnson não está preocupado com a economia do país? Todos estamos. Inclusive o nosso Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Economia, também estão preocupados. Só tem lá o mito, né? O mito é diferente de todo mundo. Ele vai pegar 2 caras, que é o Osmar Terra, que mente pra caramba a respeito dos seus dados, e Dr. Wong, que é pediatra e toxicologista, não é infectologista, não é virologista, nem nada do tipo. E se você vê ele apresentando os dados, como foi lá um debate que ele fez com o Lacombe, é absolutamente ridículo. Absolutamente ridículo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento ali, fala, meu irmão, como estava lá o outro cara no debate, fala, meu, o que você está dizendo, brother?
Como é que você pode pegar uma temperatura dessa do Irã? Como é que você pode colocar o Brasil num país que está com lockdown? Deixa de ser sonso, pô. Enfim, a notícia que sai hoje é a seguinte. Uma equipe de cientistas israelenses disse que está a poucos dias de completar a produção de uma vacina oral para esse grande mal que nós estamos vivendo hoje. A expectativa é que o teste em humanos comece no dia 1º de junho. A entrevista ao jornal The Jerusalem Post, o Dr. Shen Katz, líder do grupo de biotecnologia IGAL, disse que o componente ativo da vacina ficará pronto em pouco tempo. Nosso conceito básico foi desenvolver uma tecnologia geral e não uma vacina específica para este ou aquele tipo de vírus, afirmou Katz, que também explicou os ajustes genéticos que permitiram a adaptação da substância para uso em humanos. Essa era uma vacina que eles estavam testando primeiro em galinhas ali. A estrutura científica da vacina é baseada em um novo vetor de expressão proteica que forma e secreta uma proteína solúvel quimérica, a qual se entrega ao antígeno viral nos tecidos da mucosa por endocitose autoativada, fazendo com que o corpo forme anticorpos contra o vírus. Essa é uma frase que eu fiquei aqui pesquisando, cara. O que é cada uma dessas coisas? O que cada uma dessas coisas quer dizer? Liguei para os meus amigos que estudam também virologia e é uma coisa realmente maravilhosa. Lembrando que a hidroxicloroquina e a cloroquina, o próprio ministro da Saúde do nosso país diz, isso só pode ser utilizada nos casos graves, gravíssimos, com o acompanhamento médico, porque é algo que ainda não se tem certeza dos resultados. Os resultados adversos podem ser, inclusive, uma piora muito grande. Por isso, só nos casos graves, gravíssimos, tá? Então, é absolutamente irresponsável dizer que, não, isso aqui já é a cura e tal, como foi feito, infelizmente, tá? Agora, para essa vacina ficar pronta, está agora entrando em fase de testes em humanos em Israel, é no mínimo para o ano que vem. No mínimo para janeiro, fevereiro do ano que vem. No mínimo. Ou seja, por isso que nós temos que nos cuidar agora, porque senão serão muitas mortes desnecessárias. Isso é pensar como um conservador, não como um reacionário, que é isso que esses caras são. Então põe a sua mão na consciência e realmente, tá? Eu faço um apelo às pessoas aqui deste canal, não sejam reacionárias agora. A vida é o maior valor que nós temos. Por isso nós precisamos cuidar dela o mais rápido possível para que a economia volte o mais rápido possível. Porque senão o efeito econômico disso no futuro será sim muito pior. Não acredite em mim, cara. Acredite nas juntas de especialistas e médicos mais competentes do mundo que estão não só nos Estados Unidos aconselhando Donald Trump, mas na Inglaterra aconselhando Boris Johnson. Tá? Então isso é algo que nós precisamos fazer. Coloque sua mão na consciência agora, bicho. Não tô nem aí por dislike, desinscrito. Eu quero é que se dane, meu amigo. Mas eu tenho um compromisso de falar os fatos no meu canal e não estar cego por uma idolatria. No discurso do Mandetta, ele mesmo diz: abril para nós brasileiros é um mês crítico, absolutamente crítico. Se conseguirmos achatar a curva agora, vamos conseguir passar por isso sem tantas mortes. Então você que pode, para você que pode, eu sempre falo isso, você que pode, fique em casa. Você que tem um trabalho essencial, tome todas as precauções possíveis. Você que precisa colocar um prato na mesa, né, comida na mesa, o Ministério da Economia está fazendo de tudo junto com o Corona Voucher e outras medidas para tentar aliviar esse sofrimento. E você também pode flipar, né? Você pode ir atrás, você faz trabalho às vezes de soldador ou qualquer coisa, veja o que é possível fazer na internet. Eu não estou falando que é fácil, brother. É fácil pra cara, é fácil, o cara tá falando isso da casa dele e tal, não sei o que lá. Não, meu amigo, é difícil para todo mundo. Eu falei alguma vez que é fácil? Pelo amor de Deus, cara, todos estamos no mesmo barco, tá?
Todos estamos no mesmo barco, como se eu não tivesse parente, como se eu não tivesse amigo, como se eu não tivesse, né, familiar, como se não tivesse nada disso. Então, para você que pode ficar em casa, fique em casa. Aí Bolsonaro vem falar, falta humildade ao ministro de Saúde. Né? Os caras são realmente cretinos, doentes. Ontem colocaram uma hashtag no Twitter, que ficou em 5º lugar no Twitter brasileiro, fora Mandetta, numa hora dessas. Esses cretinos da direita flaviana, da direita gengivuda, são nojentos. E eles estão organizando, inclusive, uma manifestação para o dia 5. Para lamber o mito. Mito, mito, mito. Bolsonarista e petista, hoje, depois dos fatos esfregados na cara, hoje, bolsonarista e petista são exatamente a mesma coisa. Pode ficar com as bochechas rosadas, pode ficar, eu vou dar dislike, eu vou dar dislike. Meu irmão, eu não estou nem aí. Hoje são a mesma coisa. E cada dia Bolsonaro perde mais apoiadores. Tá aqui o Vereza, o Carlos Vereza, que apoiou o Bolsonaro, falou o seguinte, olha, tentei de tudo para defender, mas não dá mais. Ele escreve um texto dizendo o seguinte, aprendi na vida a não tomar decisões precipitadas, na vida e na política. Mas o limite se apresenta quando a realidade se impõe à força dos fatos. Os fatos, esse personagem sempre desconsiderado pelos políticos populistas. Essa estratégia de vitimização de Bolsonaro esgotou-se pela repetição. Tornou-se previsível e, portanto, cansativa. Sempre elege um inimigo, seja real ou imaginário. Assim mantém seus radicais aficionados em constante tensão, como se estivesse em clima de campanha permanente. E ai de quem em sua equipe comece a destacar-se pela competência. É fritado e expelido sem remissão, e ele sempre vitimizado, traído por aqueles que tanto confiou. Reparem em quantos companheiros de longa data foram descartados como se fossem simples peças de reposição. Sim, Bolsonaro tem um projeto pessoal de poder. A questão é saber se o país faz parte das suas ambições. Não dou apoio incondicional nem a mim mesmo. É o que a Bíblia nos ensina. Maldito o homem que confia no homem. E depois vai pedir jejum depois de tudo que fez. Rodrigo Maia, que Bolsonaro condecorou, rejeitou que o fundão eleitoral fosse utilizado para combater essa doença terrível. Agora, rejeitou isso. Tá? Vai ser mesmo para político fazer suas campanhas eleitorais. Mas e o mito? E o mito? A AGU do senhor André Mendonça, que Bolsonaro cogita para assumir o Supremo Tribunal Federal, aquele que escreveu um livro em homenagem a Dias Toffoli, subordinada ao mito, também pediu exatamente a mesma coisa que Rodrigo Maia. Exatamente a mesma coisa. Que o fundão eleitoral fosse utilizado, sim, para fazer campanha. Mesmo com isso, tudo nós estamos vendo. Não tem escapatória, meus amigos. São os políticos lá em cima do morro, em cima do Olimpo, e nós aqui embaixo, sofrendo imensamente pela irresponsabilidade deles. Triste, mas é mais um dia no país do MC Gui.